hoje sobre um dos escritores mais prestigiados, mais incríveis da literatura mundial, o mexicano Juan Rulfo, que na verdade tem 2,5 livros, como diria o seu tradutor aqui para o Brasil, que é Pedro Páramo, Chão em Chamas e Galo de Ouro, que são micro livros, assim, o Chão em Chamas, um livro de contos, e que inspirou grandes escritores como o Borges, como Guimarães Rosa, como Gabriel Garcia Marques, que inclusive disse que refez grande parte dos 100 anos de solidão depois de ter lido Pedro Páramo, né, do Juan Rulfo. E este homem que era super tímido, super dentro de si mesmo, que falava que lidava com a solidão dele da melhor maneira possível, porque ele entendia que era assim que a gente deveria sobreviver. Tudo isso também, apesar de... Tem uma entrevista que ele fala que era uma questão também da personalidade dele, só que apesar disso ele tem uma história meio triste, né? Ele nasceu numa pequena cidade chamada Apuco, e aí dessa cidade, o que aconteceu, né? Teve uma pequena revolução nessa cidade, um monte de coisa aconteceu, o pai e o avô dele morrem, e alguns anos depois, 2, 3 anos depois, morre sua mãe, sobrando apenas uma avó que não conseguiu cuidar dele, então ele foi para um orfanato, que ele mesmo dizia que era meio que um centro de correção, sabe, para alunos, para crianças, principalmente para algumas crianças ricas que eram enviadas para lá como maneira de penitência, de castigo. E aí ele vai na adolescência para o México, né, para a cidade do México. Inclusive faz um primeiro romance sobre a cidade do México e o destrói completamente, a gente não tem nenhuma noção do que estava escrito nessa obra, e ele destruiu diversos romances dele. E quando perguntavam por que ele destruía, ele falava, porque estava ruim, ponto. E tem até uma repórter mexicana que fala pra ele, todos os livros que você destruiu é porque estavam ruins? Ele, sim. Ele, mas ela pergunta, e Pedro Páramo não estava ruim? O que aconteceu em Pedro Páramo que você não destruiu? Aí ele falou, Pedro Páramo é um bom livro e os outros não eram. Era até engraçado que toda vez que perguntavam pra ele, e aí, tá escrevendo uma nova obra? E ele falava, eu estou meio escrevendo. Porque ele só escrevia quando ele sentia vontade, e além disso ele era tão crítico com o que ele escrevia que ele cortava assustadoramente. Até Chão em Chamas ele lançou em 53, né, um livro de contos que agora foi reeditado pela Record, pelo selo da José Olímpio, e ele cortou e colocou 15 contos, né? E depois ele foi republicando, vendeu 400 mil cópias, que para um livro de literatura, né, para um livro em espanhol é um grande negócio, né? Por isso também que ele inspirou e também fez amizade com esses escritores, apesar de ser muito para dentro de si, não falava muito com as pessoas, mas trocava muitas cartas com essas pessoas porque ele era um leitor ávido, né? Um grande estudioso. Inclusive existem alguns críticos e professores que dizem que ele não era formado e que era autodidata, mas tem uma entrevista dele numa TV espanhola, que o repórter fala pra ele, ele confirma que ele estudou literatura numa universidade de filosofia, mas ele não fala se ele terminou, se ele continuou, se ele estava fazendo, não fala nada, só cita isso por cima, e que ele também estudou contabilidade como uma maneira meio que de muleta para conseguir fazer alguma coisa. Aliás, gente, eu tô misturando um monte de assunto, mas é porque a história deste homem tá totalmente ligada, conectada com a sua obra, sabe? Esses seus 2,5 livros. Mas é muito doido, porque ele nunca viveu da literatura dele, e ele teve os empregos mais distintos, assim, mais estranhos. Ele foi controlador de imigração, ele controlou também navios que vinham da Alemanha, que iam para o México, ele foi vendedor de pneu, cara, ele foi cobrador de aluguel. Então, assim, ele fez várias coisas no decorrer da vida para ter dinheiro, mas ainda assim lançou só 3 livros, ou 2,5 livros, como diz o Eric, que é o tradutor aqui no Brasil, que foi amigo do Juan Rulfo e amigo do Gabriel Garcia Marques, e assim vai, também traduz o Garbo para cá, pro Brasil, pro português brasileiro, né? E aí ele fala que, enfim, 2,5 livros, porque são livros muito curtos em geral, então é Chão em Chamas,
Liano em Chamas, com esses contos. Aqui essa edição tem 17 contos, mesmo os que o Juan Rulfo tinha cortado inicialmente. Depois ele lançou Pedro Páramo, que é um romance, e um romance também bem curto, com pouquíssimas páginas. E por último, o Galo de Ouro, né? Que é uma historieta, digamos assim. De qualquer jeito, é lindo e assustadoramente... machuca a literatura deste homem. Primeiro que eu queria falar sobre o estilo da escrita dele, né? Ele primeiro falava que os escritores tinham que sair da realidade, parar de querer espelhar a realidade, porque a realidade nua e crua não tinha nenhuma graça. Então que ele inventava histórias de acordo com a realidade. E aí ele até fala que quando ele lançou Chama em Chamas, teve uma revista que quis ir para os lugares que ele detalhou aqui para tirar foto. Aí ele fala, mas aí nunca acharam os lugares, porque os personagens não têm rosto, nenhum personagem dele tem rosto, e até porque ele fala, personas são comuns, né, as pessoas são absolutamente comuns, elas fazem coisas comuns, elas falam de uma maneira comum, elas não falam iguais os personagens, né, e elas são corrientes, então assim, não tem como eu aplicar a realidade nisso. Pessoas que han querido ir a ver, nos pasó hace poco. Se quería hacer un número, una revista literaria dedicada al Llano en Llamas, entonces quería fotografiar la zona, la región. Nunca se encontró el paisaje. Se querían retratar los rostros de los personajes, porque los personajes no tienen rostro, quizá usted haya observado eso también. No, pues la gente es comum e corriente, não? Como em todas partes. Ao mesmo tempo, me parece absolutamente realidade, me parece zero fantasioso, sabe? Primeiro que Chama em Chamas são esses contos que se passam em lugares do México super desertas, super complexas, super pobres, né? Então, assim, inclusive tem algumas cenas e frases aqui que aparecem em Pedro Páramo, né? Sobre, por exemplo, a cidade é tão quente que quando as pessoas morrem e vão pro inferno, elas voltam para pegar um cobertor, sabe? Isso é uma fala que tem em Pedro Páramo e que tem em um dos contos aqui, que é um dos melhores. Aliás, o conto Luvina é a mais elogiada pelo Henrique Villamatas, né, que tá aqui na quarta capa. Mas, olha o jeito que ele descreve as coisas. Por exemplo, eu separei aqui para vocês algumas frases que eu achei interessante, né? Então, com os ossos trovoando de tão soltos que ficaram. Trazia o coração apertado para não senti-lo bulindo dentro dele. Não se pode ir contra o que não se pode. Aqui a gente fala e as palavras ficam quentes dentro da boca por causa do calor que faz lá fora e vão se ressecando na língua da gente até a gente ficar sem fôlego. Nós conhecemos o governo. Do que a gente não sabe nada é da mãe do governo. Eu disse a eles que era pátria. Eles mexeram a cabeça dizendo que não, o governo não tinha mãe. Comunes del sur de Jalisco, pero igual les gusta a los habitantes de Mongolia o a los habitantes de China. De alguna forma tomó elementos de la naturaleza humana que parecen tan simples, con trazos tan elementales, pero a partir de esos trazos elementales convierte aquello en una obra maestra. Gente, são povos normais, são histórias meio que normais e que lembram, aliás, muito Guimarães Rosa. Muita gente compara a literatura dos dois. Aliás, pra mim, assim, esse conto que fala da cidade que é muito quente é um cara falando pra outra pessoa que a gente não sabe quem é. Então, assim, pra mim foi a descrição de Grande Sertão Veredas. Assim, é assustador. E esses povos comuns que ao mesmo tempo trazem tanta literatura. Aquí no está tanto en qué tan maravillosas son nuestras aventuras de los del sur de Jalisco. Lo extraordinario está en qué maravillosa la forma en que el pintor Rulfo, como escritor, hace ese trazo que lo da como de repente Pablo Picasso hizo ese ejemplo congelado del bombardeo de Guernica para convertirlo en todo un símbolo de la tristeza, la opresión, la desgracia de un pueblo como el pueblo vasco.
certa secura também, né? Porque como ele lapidava muito texto, ele transformava muito esse texto, ele cortava. Então são personagens secos, que não tem muita coisa, mas que com uma pequena frase falam muito. Tem um dos contos que foi meu preferido desse livro, assim, assustador, que eu acho que é esse Luvina, que conta a história, né, de uma família e que é um menino que tá narrando, que me parece ser o caçula, e aí ele fala sobre como a irmã mais velha virou prostituta. E que aí acontece uma coisa, que eu não vou contar o que que é, né, pra não estragar, que o pai fica desesperado porque a irmã que sobrou não vai poder ser vendida para um casamento, né? E que isso vai acarretar que ela vai virar prostituta. E é assustador o jeito que esse narrador, esse menino fala, seco, que ele joga essa informação dela virar prostituta assim, tipo, então ela vai virar puta. Com uma naturalidade, uma coisa que você fica... Que pessoa é essa, sabe? E que compara também, né? Ele até se dizia meio que naturalista na sua descrição, né? E esses personagens que são eles por si só, eles não precisam de grandes histórias, eles não precisam de grandes coisas, sabe? E normalmente são narradores que estão contando pra gente alguma coisa e que ficam repetindo o que eles contaram. Então, percebi isso. Então, eu disse isso ao Torrico. Eu disse a eles: remédio Torrico, quem matou fui eu. Eu disse a eles. Então fica essa repetição que é uma fala, um tete a tete. Então vi que seu olhar ia se entristecendo como se começasse a se sentir doente. Fazia muito tempo que eu não via um olhar triste daquele jeito e fiquei com pena. Por isso aproveitei para tirar a agulha do umbigo dele e enterrá-lo um bocadinho mais acima, ali onde achei que era o coração. Umas coisas pesadas também, né? Claro, né? Então, uma questão, né, de que uma conversa com o narrador, com o leitor, que também parece que a gente está ali meio que de favor espiando, né? Então ele fala: como você pode ver, não fui eu que o matei. E claro, né, no meio desses contos tem o que leva o nome do livro, que é O Chão em Chamas, que por incrível que pareça, foi retirado, foi cortado pelo Juan Rulfo em uma das edições que ele lançou. O porquê jamais saberemos, né? Esse escritor tímido, esse escritor poderoso, infelizmente não tão conhecido quanto deveria, que ganhou vários prêmios, aliás, por sua literatura e foi bastante conhecido por seus pares, era esse leitor ávido que lia muita literatura brasileira, que era amigo de escritores brasileiros, citava em todas as suas entrevistas, e que ao mesmo tempo traz essa narrativa que abraça a gente ao mesmo tempo, enquanto dá um soco no estômago. Eu acho que é essa a descrição. Livros rápidos, né? Para quem quer adentrar numa literatura densa e ao mesmo tempo simples, tá aí. Eu acho que assim, ótimo presente para você que quer convencer as pessoas a lerem livros, sabe? Parabéns. Em breve vai ter vídeo aqui sobre o Pedro Páramo, que eu não fiz vídeo ainda, né? Que agora também foi relançado pela José Olímpio. Ai, gente, maravilhoso. É um livro que eu vou querer reler e vou ficar até triste dele ficar na minha prateleira ali de livros em espanhol, porque eu queria que ele ficasse bem na cara. É aquele tipo de livro que eu queria que todo mundo lesse. É isso. Leiam um Juan Rulfo, qualquer livro que seja.